Fala, povo da arte, tudo bem com vocês? Eu sou o Ítalo Figueiredo. Eu sou o Diego Marante. E hoje a gente está aqui no Teatro Ecovila Re-Rap, onde a gente veio assistir o espetáculo musical Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Hoje nós teremos entrevista com direção, produção, elenco, processo criativo, inspirações, sim, técnicas. Vem com a gente. Que você acompanha aqui no nosso canal Analisarte. E então já aproveita para poder se inscrever no nosso canal. Isso, curte, comenta, compartilha, né? Aproveita para ativar as notificações, tá? Para não perder nenhuma das nossas análises. Nos siga nas nossas redes sociais. @Diego Marante. @IT Figueiredo N. E @Analisarte Canal. Agora vem com a gente vai entrar, que vai começar o musical, hein? Então pega a sua pipoca, minha filha. E vem analisar-te com a gente. No brilho da tela vem a emoção, explorar a arte de todo o coração. Clique esperto, toda vez é show. Analisar-te, flor do nosso flow. Analisar-te é o que a gente faz. Analisarte na rua. Agora a gente tá aqui com Juliana Alves. Juliana, tudo bem? Muito prazer. Prazer. Queria saber o que você achou do espetáculo, essa galera jovem, musical. Nossa, eu fiquei bastante emocionada com essa montagem. A gente sabe que Romeu e Julieta é um clássico que a gente sempre visita, né? Quando a gente estuda teatro, a gente estuda Romeu e Julieta, Shakespeare. E assim, é emocionante ver a galera se formando e trabalhando essa linguagem, trabalhando esse texto, essa história, a dramaticidade, né? E eu fiquei feliz, porque lógico que também tem um fator que me dará mais emoção, que é a minha irmãzinha, que fez a Julieta hoje. Ah, a gente entrevistou ela, ela canta muito bem, né? Iris Ramos. E ela tem uma luz no palco, né? Ela é muito especial. Eu fiquei emocionada com ela e todo o elenco pela presença e a entrega, né? A disponibilidade, né? De estar ali contando uma história que tem uma linguagem muito distante, agora ainda mais distante, né, da gente, da nossa forma de falar, e conseguindo entregar a naturalidade, verdade, cênica. Eu sei que é bastante desafiador, mas é muito, muito bom ver uma galera jovem assim, já chegando com tanta garra, com tanta dedicação. Eu achei a direção muito inteligente, achei que tiveram sacadas muito boas. A gente sabe que por ser uma montagem de um curso, tem ali algumas coisas a serem ajustadas, mas faz parte mesmo, assim. A gente sabe que a proposta é essa, né? É se experimentar no palco e reconhecer o que precisa ser ajustado. E fiquei muito feliz, assim, de ver, fiquei animada, assim, toda vez, eu assim, como atriz, eu tô numa carreira de 20 anos, mas toda vez que eu assisto um espetáculo de teatro, eu saio muito entusiasmada, assim, saio muito inspirada, eu aprendo muito com a galera que tá começando, eu me inspiro muito com a galera que tá começando, eu gosto muito de ver, gosto muito de estar no teatro vendo essa galera aí. Eu costumo dizer, na verdade, Fernandona costuma dizer que nós somos operários, né, do teatro, a gente resolve luz, a gente resolve cenário, a gente... Então essa galera participando desse processo todo agora no início, né, traz toda uma representatividade para eles, né? Sim, uma verdade do ofício de ser ator. Falando nisso, eu queria, se você pudesse dar uma dica para quem tá começando agora, né? Você falou que tem 20 anos de carreira, né? Várias personagens aí na TV, no teatro. Qual é a dica que você dá para quem tá começando agora? Olha, eu continuo estudando, né? Então, assim, estudar a gente não para nunca. É super importante saber que se você fez essa escolha, você vai estudar até o fim. Vai aprender até o fim.
Você vai se emocionar, você vai se encantar, você vai ter medo, você vai ter inseguranças. Então, assim, primeira coisa, esteja preparada e preparado para todas essas dificuldades que não são só da execução em si do trabalho, mas que são de uma atmosfera que tem que ser trabalhada psicologicamente, emocionalmente, tem que se ter uma responsabilidade com tudo que vem no entorno da profissão, né? E assim, é muito importante saber como agir quando não se está no palco, quando não está diante das câmeras, como você respeita seu corpo, seu intelecto, seu estudo, a relação com os colegas. Sim. É importante ter muito trabalho e respeito e escuta, escutar os mais velhos, reconhecer quem veio primeiro, refletir sobre isso. E assim, eu estou sempre reverenciando quem veio antes de mim. Eu acho que essa gratidão e esse olhar faz com que a gente cresça sempre, se mantenha crescendo, assim. E assim, persista, porque é bem desafiadora, assim, é uma profissão bem desafiadora e as derrotas nem sempre são sobre nós, as dificuldades nem sempre são sobre nós, mas é preciso reconhecer as nossas vitórias e acreditar, né, nos seus sonhos, nos seus objetivos, assim, trabalhar a autoconfiança através do autoconhecimento. Por isso é necessário muito estudo. Acreditar no processo. Exatamente. Né? Acreditar no processo. Exatamente. Querida, muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer. Prazer Tá? meu, viu? Juliana Alves pro nosso Analisarte. Continuem a Analisarte. Analisarte na rua, a gente tá aqui no Teatro Ecovila e a gente veio assistir o musical Romeu e Julieta. E eu tô aqui com o Fabrício Menezes, que vai dar uma entrevista pra gente. Ele que faz o personagem Mercúcio. Tudo bem com você? Tudo bem, sim, tudo bem. Fabrício, eu vou te fazer 2 perguntinhas, tá bom? A primeira pergunta é sobre o seu personagem, né? Como foi pra você compor o seu personagem e se inserir no universo desse clássico de Romeu e Julieta? Foi muito legal, foi um processo muito divertido, a gente teve muita conversa e a gente fez muita pesquisa, a gente assistiu muitas versões de Romeu e Julieta que tem pelo mundo. Me inspirei muito no clássico que tem de 1996 com o Leonardo DiCaprio. E baseando nisso, né, você teve liberdade para poder construir cenas ou palpitar nas suas ações, né, no que você poderia fazer com o seu personagem, né, para poder estar criando e trazendo junto pro elenco para viver essa troca? Sim, a gente teve muita liberdade. Foi um processo muito em conjunto, ainda mais com os outros 2 Mercúcios, que eu divido o personagem. A gente fez muita reunião, a gente conversou muito pra gente saber que tipo de roupagem a gente queria dar pra ele. Como o musical ele tem essa ideia de uma nova roupagem, a gente queria fazer alguma coisa bem louca, então a gente conversou entre si pra gente fazer esse Mercúcio novo do jeito que ninguém viu ainda. Bacana, a gente vai assistir Romeu e Julieta daqui a pouco e vocês acompanhem a gente que tem mais entrevista por aí. Mercúcio, Fabrício, foi um prazer. Obrigado. Muito obrigado mesmo, tá? E como diz no teatro, muita merda pra vocês, tá bom? Obrigado. Valeu, Analisarte na rua. Analisarte na rua, estamos aqui com o Vitor Weinberg. Tudo bem? Tudo certo, Prazer, como é que você tá? Vitor, tudo bem. Prazer. Tu vim aqui assistir vocês, Romeu e Julieta. Você faz o Romeu, não é isso? Faço o Romeu. Como é que... no que você se inspirou pra construir o seu Romeu? Cara, é muito engraçado, né? Porque uma coisa que eu tive que trazer pra mim mesmo é que não tem mais como inventar a roda. É uma peça que todo mundo já fez, todo mundo já viu em alguma certa clássico, referência. Então, como a gente é muito jovem fazendo isso, eu quis tentar trazer referências muito mais palpáveis para o que a gente tem hoje. Então, por exemplo, a minha referência, ao invés de eu ficar assistindo filmes da época ou coisas de época, é a referência do crush da atualidade, sabe? Pra trazer uma coisa mais repaginada, mais jovial, mas ao mesmo tempo com o texto original de Shakespeare, com todas aquelas palavras difíceis, com todo esse texto que traz uma carga dramática muito grande e é muito atemporal. É Shakespeare, né? E com a sua Julieta, como foi esse processo com vocês, assim, no palco, nos processos de ensaio? Teve alguma curiosidade? Cara, eu sou muito feliz de ter feito com a Mafê, muito feliz mesmo. Assim, a gente já se conhece há muito tempo, a gente se conhece há uns 7 anos já. E foi a primeira vez que a gente fez par romântico em cena. Então foi um negócio assim delicioso, porque a gente confia um no outro, a gente já tinha essa intimidade. Então, pra criar foi uma coisa tão mais gostosa, foi tão lindo, mágico. Eu tenho só elogios e agradecimentos pra ela. Te amo muito, Mafê.
O teatro, ele provoca essa intimidade, né? Essa entrega pro outro. E não tem como não ter nessa peça, né? Ainda mais sendo amigo, né? Tudo facilita, meu querido. Merda. Muito Vou estar obrigado. aqui pra te assistir. Vem, gente, continue a analisar a arte. Agora a gente está aqui com a Ama, que é a Bela Mack. Ama, muito obrigado por receber a gente, um prazer, tá? Vou te fazer as perguntinhas, tá? A primeira pergunta é sobre o processo de construção do seu personagem. Eu quero saber se você traz alguma inspiração que você usa como técnica para essa construção do seu personagem, Ama. Olha, sim, eu trago sim. Eu, na verdade, sou primeiramente bailarina, né? Coreógrafa, eu trabalho muito com o corpo. E eu tenho como grande inspiração na minha vida a Pina Bausch, que é uma grande coreógrafa, diretora também. E ela trabalha muito com repetição. Então, eu acho que o ensaio também, a gente repetir os ensaios, traz pra gente sempre uma novidade, né? Mas a repetição do movimento, conforme a gente vai criando, vai trazendo pra gente uma gama de possibilidades que a gente pode trazer para esse corpo do personagem, e ela com certeza me ajudou muito a construir essa Ama que vocês veem aí. Olha que bacana! E também já baseando nisso, né? Se você pudesse então definir uma experiência específica que você já viveu, talvez nos ensaios ou até mesmo pessoal assim nessa construção sua, né? Das repetições ou em cena, o que você falaria pra gente e o porquê dessa escolha? Ai, olha, eu definiria com a palavra transformação, eu acho. Pode ser até um pouquinho clichê, mas eu acho que foi um processo muito transformador, porque como eu trago muito essa coisa do corpo, eu encontrei um lugar cômico que é muito novidade para mim. Então esse processo me inspirou a pesquisar mais sobre essa coisa do o que é o corpo engraçado, o corpo cômico, e como traz isso para a voz e como o público vai responder isso. E isso começou nos ensaios, conforme eu fui fazendo, os meus amigos de elenco foram rindo de algumas coisas, eu fui entendendo o que funciona, o que não funciona. Isso foi muito transformador e eu vou levar pra vida. Ah, que bacana, cara. Muito bom falar com você, né? Desejo muita merda, tá? Pra vocês aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito bonito. Quero ver esse corpo repetitivo, dançante, tá? Que você falou pra gente. É isso, obrigado, viu? Obrigada a um você. prazer imenso. Muita merda e continue a analisar, hein? Agora a gente tá aqui com Mafê Magoulas, a nossa Julieta. Julieta par de Vitor. Acabei de falar com o Vitor. Tudo bem? Tudo bem. Muito prazer. Prazer também. Como foi esse processo com o Vitor? Ele falou de você, né? Como foi o processo contigo? Agora eu quero te ouvir. Como foi pra você esse processo de Romeu e Julieta com o Vitor? Pra mim foi um processo muito bom, até porque a gente já se conhece há muito tempo, então, a relação é muito maior. A gente é muito amigo desde, acho que 2019. A gente já fez algumas peças juntos, e aí fazer um casal nessa peça pra gente foi muito especial. Até porque a gente criou uma relação muito forte também, e aí foi bem legal. E pra você, Julieta com uma nova roupagem, né, com uma nova cara, um jeito que a gente ainda não viu. Você pode contar um pouquinho pra gente? Claro. Pra mim, fazer esse projeto foi bem diferente do que eu já imaginava quando eu entrei, né? Porque a gente pensa no Romeu e Julieta, a gente pensa naquelas roupas antigas, em tudo mais clássico, assim. E aí fazer essa peça com a base sendo jeans e uma regata branca, pra mim fez, na minha cabeça. Porque eu achei que no final ficou uma estética muito bonita e mais jovial pra peça. Eu achei que trouxe mais, o mundo atual, só que com a estética do Romeu e Julieta, que todo mundo já conhece. E aí eu achei que ficou muito interessante. Um clássico elegante. Um clássico elegante. Mafê, eu vou estar aqui pra te assistir, muita merda. Ai, que bom. Tá bom? Obrigada. Continue a analisar a arte. Analisar arte na rua. Agora eu tô aqui com a Iris Ramos, que também faz a Julieta. Tudo bem, Iris? Tudo bem. Muito obrigado por receber a gente, tá? É um prazer estar aqui. Daqui a gente vai. Prazer é todo meu. A primeira pergunta é sobre a construção do seu personagem. Se você tem alguma inspiração que você traz como técnica para poder trazer na construção do seu personagem. Como é um personagem moderno, né, antigo, e a nossa peça é contemporânea, eu quis, ao mesmo tempo, trazer essa Julieta desse contemporaneidade, tempo né? E misturar com a contemporaneidade. Legal. E aí, junto com as versões dos filmes que eu assisti e com a minha personalidade mesmo, eu quis misturar isso, fazer uma mistura que ficasse uma Julieta próxima da gente. Entendi, que legal. E isso é bacana, né? Porque até mesmo você divide a Julieta com mais outras duas Julietas, né? E como que é, então, essa divisão, assim? Há uma troca entre vocês? Alguém que chegou e falou assim, seria interessante isso, por que você não tenta isso? Ou então alguma coisa que você viu e trouxe de outra pessoa que tá fazendo a Julieta para a sua Julieta? Teve essa troca entre vocês? Tem muito isso, é muito incrível trocar com elas duas. São umas duas Julietas. A gente se inspira
a gente troca muito e elas me inspiram muito. Então, muita Julieta que eu tenho é graças a elas, entendeu? É muito legal, é muito fofo. Que legal, dá pra ver esse brilho em você, assim, quando você fala dessa troca com elas, tá? É muito legal mesmo. Eu tô doido pra assistir vocês, tá? Vou desejar muita merda pra vocês, tá? Que dê tudo certo. E muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no nosso canal, tá bom? E continuem Analisarte. Analisarte na rua. Estamos aqui agora com o diretor musical, né? Isso. Gabriel Gravina. Muito prazer, Gabriel. Prazer, Diego. Conta pra gente como é que foi esse processo, as escolhas das músicas, os ritmos novos, né? Tudo tão moderno, sai um pouco daquela... Continua sendo clássico, né? Com Sim, vários verdade. clássicos, mas aquele clássico de Shakespeare, aquela coisa mais, né? Agora tá super moderno. Conta pra gente como é que foi. Ai, maravilha. Então, eu curiosamente já fiz um espetáculo Romeu e Julieta na Aventura, que a gente fez com as canções da Marisa Monte. E lá já foi quase um laboratório como artista, criador, participar daquilo, entender como que funciona, né? Fazer um espetáculo clássico com uma nova roupagem, e no caso com música brasileira. Nesse a gente teve desafio, eu e a minha esposa, Thalita, a gente fez as músicas, também compusemos. Então a gente justamente levantou essas músicas a partir dessa perspectiva. Então é um clássico, mas é para esses alunos do curso e atores maravilhosos, e eles traziam ideias. Então a gente primeiro precisava de um ponto de partida inicial, se ia ser samba, se ia ser estilo carioca, se ia ser rock and roll, que acabou sendo isso, porque a gente acha que tem muito a ver com a linguagem, e o filme do DiCaprio, do Romeu e Julieta, influenciou também nisso. Tem a ver com essa linguagem teenager, que acaba tendo um pouquinho de rock e esses grooves, né, que falam muito dessa necessidade do adolescente de se rebelar e de se expressar. Sim. E a gente foi nesse esquema. Você falou sobre eles participaram desse processo? Participaram. Eles deram pitaco? Nossa, teve até... Eu acho que eles, na verdade, eles foram super carinhosos e foram mais receptivos ao material que a gente ia mandando, mas muito da nossa leitura do que eles se expressavam, a gente levou muito em consideração. E adaptava o material quando eles traziam alguma sugestão. Tem a música do Romeu, por exemplo, que no final eles sugeriram algumas mudanças na melodia que foram maravilhosas, que veio dessa expressão do que a letra estava querendo dizer, né? Uma das letras do início do segundo ato, eles fizeram juntos em construção, baseado na melodia original. Foi super legal, assim, vê-los engajados nesse sentido. Que bacana, Gabriel. Tô ansioso aqui pra assistir. A gente tá aqui um pouquinho antes do espetáculo. Verdade. Merda pra vocês. Muito obrigado. Tá bom? Diego. Pô, boa maravilha. sorte. Muito prazer. Ai, que prazer. Tá bom? Conversar com Valeu. Continue a Analisarte. Analisarte na rua. A gente acabou encontrando aqui a Beatriz Ferreira, que faz a personagem Eros. Tudo bem, Beatriz? Tudo. Muito obrigado por receber a gente aqui, tá? Vai. E a primeira pergunta que eu vou te fazer, Beatriz, é sobre exatamente a Eros, tá? É sobre a construção dessa personagem. Qual a sua inspiração? Quem você traz como inspiração técnica que você usa e trouxe para a construção da sua Eros? A construção de personagem da Eros foi algo muito desafiador pra mim, porque foi minha primeira personagem. É literalmente a primeira. Então eu digo que sempre foi um tiro no escuro. Eu ganhei ela como um presente e foi uma preparação muito intensa, muito difícil. Foi difícil, mas eu tive todo o apoio dos meus professores, dos meus diretores. Os dois foram os meus primeiros professores de teatro. O Felipe me deu aula em 2022 e o Anderson ano passado. E a Eros é um ser mitológico, etéreo. Ela tá vendo aquilo tudo acontecer, ela já sabe o que vai acontecer, o início, o fim. Ela faz esse amor acontecer, ela tá ali observando tudo. E é isso. Eu sou apaixonada por ela. Ah, dá pra ver esse sorrisão seu. Deixa eu te perguntar, aproveitando então, dentro disso, né, sendo a sua primeira personagem, como foi pra você inserir a Eros dentro desse clássico que é Romeu e Julieta, né, e ainda sendo traduzido de forma contemporânea? A Eros foi um personagem acrescentado na história pra dar esse tchan, esse glamour, essa magia que existe no Romeu e Julieta. Além de ser uma história, é uma história um tanto trágica, mas ainda assim tem a sua magia, tem o seu glamour, o amor em si, né? Quem está falando é de amor. E eu acho que é isso. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, tá? Eu falei com a Beatriz Ferreira, foi um prazer, tá? Muita merda pra você. Obrigada. E obrigado, valeu. Agora a gente tá aqui com JR Moreno. Muito prazer, JR. Tá bom? Tudo bem? Tudo certo. Bem. Conta pra gente como é que foi agora, como você enxerga o seu Romeu. Ele faz o Romeu, galera. Depois desse processo totalmente atualizado, né, do musical. Conta pra gente
O que você sentiu agora? Como você enxerga o seu Romeu com essa nova roupagem, né? É engraçado porque eu acho que o Romeu, nesse musical, ele tem um lado que poucos personagens masculinos têm, assim. Ele tem um lado sentimental muito aflorado. Então ele é esse rapaz sensível, ele se toca, ele se emociona com o mundo. E dá vida pra ele dentro do processo, que quando eu entrei eu falei, nossa, é uma história de amor, mas tem tantas camadas, essa história de amor, é uma guerra por poder, é um grito de liberdade para esses jovens que vivem nesse mundo. Então eu acho que tem os horrores dessa guerra. Então acho que essa sensibilidade no meio de tanto caos é muito o que ficou do Romeu pra mim. E acho que é isso que eu quero que fique também. Sim, e falando sobre isso, você tem alguma... Quais são as suas referências que você traz para esse espetáculo, para a construção do processo, né, do Romeu? Cara, Romeu e Julieta é uma das peças mais montadas no teatro ocidental, então tem muita coisa para explorar dentro da peça, né? Então, acho que as montagens que eu mais vi foi do filme, que é protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, a montagem do Zé Firelli, a montagem do Grupo Galpão, que é um grupo de Minas. Então, tem um monte de pequenas nuances. Tem uma nova montagem na Broadway, que agora eu tô buscando também, que tem o Kit Connor, que é uma das grandes inspirações para mim como ator na contemporaneidade. Mas acho que é isso. E tem também essas várias versões de Romeu e Julieta que foram refeitas ao redor dos anos, né? Ao longo dos anos. Então, a gente tem o Tony, do West Side Story, até no teatro musical brasileiro. A gente tem o Se Essa Lua Fosse Minha, do Vitor Rocha, que também tem muito essa coisa da divisão dos dois povos. Então, é um universo, assim, pra se jogar. Muita coisa, muito legal pra estudar e pra dar vida ao Romeu. Caramba, divertido. JR, eu vou estar aqui pra te assistir. Muita merda. Ai, prazer, obrigado. Tá? Obrigado, tudo de prazer. bom. Continue a analisar arte. Analisar arte na rua, acabamos encontrando aqui com a Noêmia Oliveira. Noêmia, um prazer, muito obrigado por receber a gente, viu? Deixa eu fazer 2 perguntinhas, tá? Primeiro, o que você achou do musical? Eu achei lindo, achei tão bonito, me emocionei várias vezes. Na minha época, as montagens não eram assim, não, tá? Não era um negócio tão elaborado, assim, não. Eu sou do tempo, olha, eu nasci em 85, tá? Olha então, só. assim, as minhas montagens, eram mais, assim, mais humildes, vamos dizer assim. Achei muito bonito a verdade dos meninos que fizeram o curso. Achei a direção maravilhosa, que direção inteligente, que tira o melhor das meninas, né, dos meninos, assim. Achei tão bonito, achei tão verdadeiro, tão, sabe, tão de genuíno, tão de coração. Eu acho que é isso que vale, sabe? A arte é aquilo que você tem dentro de você, é a sua verdade. E aqui eu conheci a verdade de várias pessoas, assim, achei tão lindo, achei lindo. Poxa, que legal isso. Feliz. E é legal porque ver essa ideia de Romeu e Julieta, do clássico, trazendo pro contemporâneo, né, dessa forma que foi adaptada, ficou realmente bonito de se ver, né? Bem eu encontrei emocionante. com o diretor aqui, eu falei que eu adorei, assim, as resoluções cênicas, né? Que a gente tem, assim, é um clássico de um clássico de um clássico, né? Então, assim, os cacos que entraram, a Ama é uma personagem muito engraçada, então quais são as piadas que hoje funcionam nessa boca dessa personagem, né? As resoluções cênicas que ele encontrou, as direções, né? Acho lindo, assim, os números musicais, a coisa do leque, fiquei chocada com aquilo. Muito, né? Se você não tá vendo, se você não sabe do que eu tô falando, vai assistir. Exatamente, Aí você vai saber. Exatamente. E também tá registrado no nosso canal. É isso aí. E aproveitando, falando de personagem, né? De construção de personagem, os seus personagens, Porta dos Fundos, e você em sua carreira, eu queria saber de você, assim, se você usa alguma inspiração, algum método, alguma técnica, seja de Stanislavski, sei lá, algum dramaturgo que você traz pra construção dos seus personagens. Eu vou te falar que eu tenho várias inspirações, né? Ruth de Souza talvez seja a maior delas, assim. Nossa senhora, fico um pouco emocionada. Mas técnica, eu uso algumas, mas eu não tenho essa coisa fechada, sabe? Eu usei essa palavra verdade e eu gosto muito disso, assim. Acho que cada personagem pede um pouco de você. Então, assim, que lado meu aqui eu vou agora experimentar nessa persona, sabe? Será que é um lado mais cômico, que é o que as pessoas conhecem mais? Eu sou atriz, hein? Sei fazer drama também. Então, assim, acho que depende muito da circunstância do personagem. Então, eu te responderia assim, eu conheço o Stanislavski, Memória Emotiva, vários autores, assim, super importantes na história do teatro, da arte dramática. Mas eu prefiro entender o personagem e perguntar pra ele, o que você quer de mim? E aí eu vou na técnica
ou no personagem, na verdade, daquele personagem, daquela circunstância mesmo. Que bacana, isso traz essa verdade cênica, né? Que você vive no personagem. É. Foi um prazer imenso te encontrar aqui no musical. Obrigado mesmo pela oportunidade, tá? Foi uma honra pra gente do canal. E é isso, gente. E Obrigada a você, muito obrigada a vocês. Continua assistindo o nosso canal, que agora é nosso, que eu tô aqui também. Sim, ainda continua assistindo. A gente tem um bordãozinho que a gente fala assim, ó. E continuem a analisar-te. Vamos fazer junto? Vamos. E continuem a analisar-te. Obrigado. Fim do espetáculo, agora estamos aqui com Anderson Rosa. Prazer, Anderson. Prazer é todo meu, obrigado por terem vindo. Imagina, foi muito divertido, assim, muito tocante, né? É um clássico do clássico, mas um clássico completamente diferente, moderno. Qual foi sua inspiração para trazer toda essa modernidade, né? Esse diferencial para esse espetáculo? Cara, assim, eu dirigi esse espetáculo junto com o Luiz Felipe Carvalho, né? A gente ficou muito tempo, assim, pensando em que lugares chegar, porque é uma peça que já foi feita muitas vezes, a peça mais feita no mundo. E aí a gente tem, sei lá, inspiração no Brasil, no Rio de Janeiro, no Jogo do Bicho. A gente se inspirou a gente viu aquele documentário, né, sobre o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. E aí a gente também viu muitas produções no mundo inteiro. Mas sei lá, assim, a gente flerta também com a Pina Bausch, a gente com Bob Wilson, sei lá, a gente vai em várias fontes para, sei lá, a partir do que os atores nos trazem, né, nos mobiliza, a gente vai criando o nosso, assim, acho que foi a partir daí. E eu fiquei curioso para saber o processo do ensaio, muitas músicas, muita gente no palco, né, 3 elencos, deve ter dado trabalho, né? Com certeza dá. O Romeu e Julieta é um resultado de um curso do CEFTEM, que é uma prática de montagem, então a gente tinha 30 pessoas, e aí é difícil, né, assim, você entender quem pode estar em cada lugar, mas a gente fez 2 meses de processo de leitura, de experimentação de cena, eles também cantavam músicas pra gente, e aí a partir do que eles traziam, né, assim, a gente trocava com o diretor musical, que ele compôs as músicas, algumas letras são minhas, outras são dele, assim, algumas conjuntas, então é um processo a muitas mãos, muito trabalhoso, porque são alunos, né, assim, com diferentes experiências, mas eu acho que o resultado ele é bacana, ele é tranquilo, assim, é muito trabalho fazer isso aqui tudo. Genial. Mas foi importante pra gente, assim, o Romeu e Julieta é um texto que eu fiz no colegial e agora tá revisitando também, mexe muito em lugares muito especiais pra mim, então é uma memória afetiva bacana. E o bom disso é que eles participam do processo, né? É uma prática de montagem, mas eles participam de todo o processo, de toda, né, a parte artística da coisa. Não, com certeza, eles tiveram durante o processo oportunidade de criar junto com a gente, assim, eles muito do que está aqui também, assim, a partir do que eles traziam, elas, né, assim, os atores, as atrizes traziam para os ensaios, para as nossas experimentações. A gente fez uma exposição poética também, cada um falou um pouco de si, um pouco onde deixava o seu coração, e aí a partir disso também isso foi material para cena, para música, para o cenário, enfim. Anderson, muito obrigado, muito prazer, agradeço. Parabéns, Prazer foi meu. muito emocionante, né? Super inovador, né? Todas essas músicas, todas as canções, todas as luzes também, o cenário, vocês podem ver também tá muito legal. Obrigado. É isso, obrigado a vocês. Tudo de bom, tá bom? Obrigado, gente. Continue a analisar arte.